Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo de hoje, eu quero aqui ler um comentário e fazer algumas considerações acerca desse comentário sobre os mistérios de Deus, sobre línguas estranhas. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, em Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Alguém me perguntou, mas Raquel, você pode repetir? Posso, é Raquel Mariana OFC, tá bom? Então eu quero aqui ler um comentário da irmã Dina, no vídeo Relato de Experiência Forte, né? Relato de Experiência Forte. Eu vou ler dois comentários, né? Vou ler o comentário da irmã Eleni Rocha e depois da irmã Dina. Qual que é o vídeo, irmã Raquel? É o vídeo mais recente aqui do canal, né? O vídeo mais recente aqui do canal, que é o Relato de Experiência Forte. A Eleni, ela fala assim: é verdade, temos que ter fé e vigiar sempre. Depois que comecei a te ouvir, melhorou bastante a minha vida. Continuei orando por mim em todas as áreas, principalmente na minha vida sentimental. E aqui ela deixa, né, o seu pedido de oração. Obrigada, viu, irmã Eleni, pelo seu relato, né, pelo seu comentário. A irmã Dina, ela fala assim: a paz do Senhor, irmã Raquel, é verdade. Não podemos duvidar dos mistérios de Deus, porque quem não acredita na manifestação do Espírito de Deus e nos mistérios de Deus estará duvidando da existência de Deus. Quando eu fui batizada com o Espírito Santo, eu não conseguia controlar o meu corpo. Comecei a pular, rodar, foi uma coisa linda. Eu me lembro como se fosse hoje, eu fui batizada com o Espírito Santo. Durante um louvor de adoração e um culto de oração, em que estávamos ali naquela igreja, todos de mãos dadas. Aí quando o irmão estava louvando, eu fui batizada com o Espírito Santo. E a pessoa que estava louvando é um servo de Deus que tem muita unção, ele é um ungido de Deus. Oi, irmã Dina, obrigada, viu, pelo seu comentário aqui. E ela fala acerca dos mistérios, né? Quem não acredita, irmãs, quem não acredita nos mistérios de Deus, na manifestação do Espírito Santo, né? Nesses movimentos, sobretudo pentecostais, de uma linha mais pentecostal que dá vazão a essas manifestações. Uma sugestão que eu dou, né, quando você não entende muito, ou até mesmo não acredita muito, é melhor se calar, né? Se calar, ou sair daquele lugar, ir para outro lugar, ou literalmente sair. E eu quero aqui me estender a todas as manifestações de cunho religioso, tá bom? Embora o cristianismo não é uma religião. Eu vejo o cristianismo como uma proposta de Jesus para uma mudança de vida. E essa mudança, ela começa de dentro para fora, tá bom? Porque evangelho sem mudança, sobretudo intrínseca dentro de cada um de nós, não tem como, né? Estamos vivendo apenas através de dogmas e doutrinas e regras, e Deus não nos chamou para isso. Então, reafirmo, na minha visão, o cristianismo é uma proposta de mudança de vida. E essa mudança, ela é uma mudança intrínseca dentro de cada um de nós, que depois acaba se reverberando para a parte exterior. Então, quando no assunto de mistérios de Deus, manifestações do Espírito Santo, não entende, é bom até que se ausente do lugar, né, do local, se ausente, porque
E eu falo isso, precisamos respeitar todos os segmentos, seja de qualquer crença, viu, amada igreja? Não é porque nós não concordamos, não estamos ali concordando, às vezes nem gostamos, que nós iremos criticar, fazer chacota. Não, irmãos. Precisamos respeitar todos os segmentos religiosos, todos os segmentos de crença, de manifestação de religião. E eu quero aqui, né, eu acredito que boa parte aqui do canal são de mulheres que professam a fé cristã. Mas se tiver algum católico ou alguma outra pessoa de algum outro segmento, fica à vontade. Aqui não tem discriminação, eu não faço discriminação. Todos vocês são muito bem-vindos, né? E eu quero aqui ler em 1 Coríntios, capítulo 14. Eu fico assim muito preocupada. Existem vídeos aqui na internet, né, que fala pessoas fazendo chacota, brincadeira. Eu mesma já vi, já presenciei colegas tendo tais atitudes. Pasmem todas vocês. Pessoas tendo essas atitudes. E antes de eu comentar, eu quero ler aqui em 1 Coríntios capítulo 14, que ele fala aqui no verso 2. Eu vou ler o 2, o 3 e o 4. O que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, em espírito fala de mistérios. Ou seja, a pessoa que fala línguas estranhas está falando a Deus. Está falando ao Deus Todo-Poderoso. Olha o 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Ou seja, o que profetiza, o que profere, o que prega, né? O que profetiza aqui é aquele que prega, né? O pregador, a pregadora lá naquela igreja. Este sim edifica a igreja, exorta a igreja, consola a igreja. Aí o 4, o que fala língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Olha o 5, eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Irmãs, aqui ele já está falando aqui sobre essa questão de interpretar. E depois você vai analisar esse texto, né? Ele fala assim, você que fala línguas estranhas, olhe para que você possa interpretar. Existe isso, irmã Raquel? Existe, né? Muitos lugares já não existe mais isso. Não existe devido a várias situações. Uma dessas situações é o esfriamento espiritual, que é a apostasia desses últimos dias, que é um dos reflexos da volta de Jesus. Mas ainda existem igrejas muito fervorosas no que tange aos dons espirituais. E para isso nós precisamos meditar na palavra para entender, né? Então ele fala aqui que nós precisamos pedir a Deus o dom mais de profetizar, porque edifica a igreja, consola, exorta. E ele fala que aquele que fala línguas estranhas, ore para que haja interpretação. É algo fabuloso, irmãs. Se alguém aqui já presenciou, eu já presenciei algumas vezes, né? E eu tive uma experiência só de interpretar, Deus me usou na interpretação, e isso eu era adolescente, só foi naquela vez, né? Inclusive naquela madrugada, foi a madrugada que eu fui batizada com o Espírito Santo, e era uma madrugada, eu tinha 11 anos de idade.
E ali eu fui batizada com o Espírito Santo numa igreja Assembleia de Deus da Luciflores. E as vigílias eram vigílias de oração a noite toda. E era aquela vigília que não é vigília como tem hoje, né? Cantoria, um monte de oportunidades, né? Eram vigílias de joelho no chão. Irmãs, vigília mesmo é joelho no chão, irmãs. É joelho no chão e oração e clamor. Eu entendo vigília como joelho no chão, né? Então, até essa mudança no sentido dessas vigílias mudou muito. E eu me recordo, se teve outra experiência, eu não me lembro, né? Eu acho que teve só mais uma outra experiência, mas essa foi marcante, porque aquela noite eu fui batizada com o Espírito Santo. Deus me tomou em profecia. Tinha várias irmãs de joelho dobrado, né? As irmãs lá de oração. E uma estava falando línguas estranhas. E ali eu comecei a interpretar aquela irmã. E ali a minha consciência, né? Eu comecei a ter percepção que a minha boca estava falando sozinha. Ali eu parei, né? Eu suprimi, reprimi aquele dom. Eu não me recordo, irmãs, mas eu acho que teve mais uma outra vez, né? Se eu não me engano, mas é algo assim muito fabuloso da parte do Senhor. É mistério. Mas voltando aqui para o comentário da irmã, a irmã fala assim, né? A ela conta da experiência quando ela foi batizada com o Espírito Santo, que ela não conseguia controlar o corpo dela. E é bem assim mesmo, né? É bem assim, dessa forma, você não consegue controlar. Eu já tive algumas experiências que você quer parar, você quer ter o controle, mas você não consegue ter o controle, né? Eu achei que jamais eu poderia contar e compartilhar essa experiência aqui, né, com vocês. Quando eu tinha 11 anos, eu tive a percepção que minha boca estava falando sozinha. Comecei a interpretar a irmã era até uma irmã assim mais pra lá, né, porque era um grupo assim, tava todo mundo de joelhos dobrados e eu tava. E ali eu fui batizada com o Espírito Santo, né, até a irmã que colocou as mãos sobre mim. Tristemente, hoje ela já não está mais nos caminhos do Senhor. E ali Deus me tomou em profecia, né, eu transmiti pela graça e misericórdia de Deus, uma breve mensagem. E foi tudo muito novo, irmãs. E ali uma irmã que estava assim mais afastada, ela falando ali línguas estranhas. E eu comecei a interpretar, né? Ela falando lá e Deus me dava, né? E ali, irmãs, eu tive percepção que minha boca estava falando sozinha. Eu fui suprimir o dom, né? Não falei mais. Mas são mistérios, são experiências com Deus, né? E a irmã aqui no seu relato, ela fala que foi num culto de oração. Irmãs, algo muito importante, muito sadio para nós como igreja, frequentar os cultos de oração, né? Esses dias até lá no canal eu gravei, né? Eu indo lá para casa de oração, né, que está tendo campanha de oração 40 dias. E é muito bom e muito saudável você estar nos cultos de oração. Por quê, irmã Raquel? Primeiro, porque ali é um estímulo para você orar mais. Segundo, que ali tem leitura bíblica. Segundo, que você fortalece teu espírito. Uma outra situação é que normalmente as respostas que você procura de Deus estão nesses cultos de oração, né? E, por último, pode haver sim manifestação desses dons, tá bom? Então, era isso que eu queria falar, né? Eu contei aqui até alguns meses atrás, né, sobre um rapaz que eu olhei, observei, um colega próximo, nós ainda estudávamos, fazíamos o curso, e tava ele e outras pessoas, né? As outras pessoas estavam pulando. E ele lá como líder, eu assim um pouco distante, né?
olhando o que eles estavam fazendo, né? Era a hora do intervalo. Era a hora do intervalo. E, irmãs, o que aconteceu? Eu tô colete dando as palavras porque eu tô um pouco com sono, mas vamos lá. Era a hora do intervalo, irmãs. O que aconteceu? Eu me aproximei, eu vi que ele estava falando algumas coisas, né? Aí eu me aproximei porque eles estavam próximo do bebedouro. Ele estava falando em línguas estranhas e rindo. Um ministro, um jovem ministro. Eu fiquei indignada, triste. Olhei aquela situação, eu falei para mim mesmo, para Deus, né? Eu falei, Senhor, o que é isso, Senhor? O que é isso? O que é isso? E ali, passou uns meses, fiquei muito triste. Porque, irmã Raquel, por que você ficou triste? Por quê, irmãs? Nós esperamos tais atitudes, essas atitudes de pessoas que não professam a mesma fé, pessoas que não acreditam, que nem acreditam, pessoas que até ignoram o conhecimento de Deus. Mas eu tenho me deparado com pessoas, né, que estão no mesmo rol e brincam, fazem chacotas, brincam, fazem piada, e certamente que Deus vai descer com juízo. Meu Deus, Deus vai descer com juízo. Por que eu falo isso, irmãs? Esse jovem, ele passou uma luta, irmãs, tão grande no ministério e na vida dele. Foi assim, uns meses depois, e eu quero falar para você que as coisas, desde o plano espiritual até se reverberar no plano material, demora um pouquinho. Tem resposta de oração que é rápido, coisas que é rápido, mas quando se tange a juízo e algumas respostas de oração demoram um pouquinho, uns meses. Irmãs, passou uns meses, o juízo de Deus desceu na vida daquele rapaz. Ele tomou uma rasteira. Ele tomou uma rasteira. Ele caiu no engano da serpente. E aquilo acabou com o ministério daquele rapaz. E foi difícil dele levantar. Foi difícil, irmã Raquel, foi difícil. Foi difícil porque eu acompanhei muito de perto. Ele foi mandado embora para outra nação, outro país, só para vocês terem noção, irmãs. Eu creio que lá nesse outro país ele orou muito, jejuou muito, irmãs. Pediu muita misericórdia a Deus. Passou muita luta, muita prova e Deus mais uma vez deu uma chance, uma nova oportunidade para ele retornar e ter, né, um desenvolvimento dentro da presença de Deus, recomeçar. Mas foi difícil e está sendo difícil, né? Hoje eu já não acompanho assim mais tão de perto, porque a pessoa se afastou, né? Foi para outros estados brasileiros, mas eu acompanho assim, só Deus, irmãs,
Então, muito cuidado, tá bom? Muito cuidado. E você que tem vontade, né, de falar, você que tem vontade de interpretar, ore a Deus, peça a Deus. Você que precisa, quer e deseja ser batizado com o Espírito Santo, ore, peça a Deus que Deus ele vai te conceder essa graça. Mas ore mesmo, né? Não fica querendo copiar na forma carnal, né? Somente para alimentar um ego, uma vaidade, que é a vaidade dos sentidos, né? Não, amada igreja, não. Nem é bom que se proceda assim. E os dons, porque isso aqui são dons. Deus, ele dá porque ele olha a intenção do nosso coração. Se for uma intenção para querer mostrar para os outros o quão espiritual eu sou, ou quão irmã do fogo, irmã pentecostal eu sou, para mostrar para os outros uma aparência de santidade, de piedade, irmãs, Deus não vai dar. Deus não vai dar. Se tem algo que Deus, ele olha muito, é para a intenção do nosso coração, né? E o porquê que nós estamos pedindo aquilo a Ele, tá bom? Então, muito cuidado, né? Eu já tive algumas experiências nesse cunho com o Espírito Santo e ali, amada igreja, foram muito fortes, e que algumas dessas experiências eu já compartilhei aqui com todos vocês e eu espero que agregue valor para a sua vida espiritual. Paz.